uma coisa que preocupa. Eu queria saber quais são os pontos positivos que vocês viram nessa visita, quais são os pontos para melhorar e como você pensa em resolver essa questão de briga de torcida nacionalmente. Primeiramente, é importante dizer que é uma ação conjunta entre o Ministério do Esporte e o Ministério da Justiça, que aqui estão representados pela Secretaria de Futebol e pela Secretária Nacional de Segurança Pública, a Regina Nick, que está aqui ao lado também. E é um trabalho que não existe uma fórmula mágica, um antídoto que se resolva o problema da violência no Brasil. Ao mesmo tempo, também nós não podemos ficar sentados assistindo os atos de violência. Então, são necessárias uma série de práticas, procedimentos operacionais que vão ser viabilizados através de um plano de ação. Quando a gente usa o Rio de Janeiro como uma referência, justamente um pedaço desse processo, uma fatia desse processo de prevenção da violência, que é justamente o GEP, que tem aqui no Rio de Janeiro, que é o Grupo Especial de Policiamento em Estádios, que é um grupo especializado, um grupo que tem esse mapeamento das ações das torcidas, consegue identificar uma certa habilidade com mecanismos potenciais atos de violência. Então, esse tipo de prática que o GEP tem hoje no Rio de Janeiro é uma prática que inspira o processo de formulação desse plano de ação que nós estamos em fase de elaboração. O público a gente também quer participar também do coletivo. Boa noite. Foi? Alô, alô? Boa noite. A gente tem uma regra que é a proibição da bebida, de venda de bebida dentro dos estádios. Isso já foi até tema de fórum dentro da FERJ, e inclusive dito pelo comandante do GEP que ele não via como um ponto que fosse realmente grave e responsável por briga. E o que a gente vê aqui no entorno do Maracanã, por exemplo, é que as pessoas ficam nos bares e ficam até o último minuto para poder entrar no estádio, exatamente para poder beber a sua cervejinha e depois entrar. Com isso, a gente acaba tendo uma concentração de torcedores do lado de fora, isso tumultua para entrar e acaba tendo passagem de um ou outro torcedor, a gente já viu nessa hora de concentração maior, que acaba gerando uma briga que nem precisava. Existe alguma possibilidade ou pensamento, vocês planejam alguma coisa, repensar esse tipo de regra, esse tipo de lei? Boa noite a todos, muito obrigada. Na realidade, por ocasião da Copa do Mundo no Brasil, nós tivemos essa discussão. E foi, naquela época, tirado que se venderia bebida alcoólica nos estádios. É lógico que a bebida alcoólica ela é um potencializador da violência e preocupante para a área da segurança pública. Porém, nós temos que compatibilizar todos os direitos, direito ao comércio, então, o direito à segurança, e isso tem sido incessantemente discutido pelas nossas equipes, tanto do Ministério do Esporte quanto do Ministério da Justiça, e ouvindo especialistas também, para que a gente possa aprofundar o debate e, se houver necessidade de revisão, nós o faremos, sem dúvida nenhuma. Deixa eu só completar. O que seria a necessidade de revisão? Eu não me sinto apta a dizer da eficácia ou não do álcool, ou o que ele pode trazer. Eu digo que, com relação à criminalidade em geral, normalmente o álcool é um potencializador da violência. Então, nós estamos ouvindo especialistas na área, ouvindo inclusive membros da magistratura, do Ministério Público, que compõem a Comissão Nacional de Segurança Pública, e é nesse ponto, os especialistas é que nos orientarão daquilo que deve ser feito. Se esses especialistas, se esta comissão disser para a gente que há necessidade de alteração, nós indicaremos essa alteração. Mas isso então está sendo discutido agora. E tem uma comissão, nesse momento, pensando nisso. Essa comissão ela será instalada no dia 27 aqui no Rio de Janeiro, com vários especialistas, com a participação do Ministério Público, a participação do Poder Judiciário, e ela é presidida pelo Ministro dos Esportes e a vice-presidência pelo Ministério da Justiça.
essa comissão, ela terá o papel de analisar as novas normas dos espetáculos de futebol. Dos outros estados, mas o Tenente Coronel João Frantini sempre reclama de uma adaptação da coisa do processo, do você prende e solta, do você prende e solta. No Campeonato Carioca agora, a gente teve uma medida que funcionou mais ou menos, que foi quando eles conseguiram, de fato, banir os indivíduos dos estádios, das torcidas, porque um desembargador tinha dado uma posição favorável. Mas existe algum projeto de revisão do Estatuto do Torcedor quanto a isso? Primeiro de tudo, eu acho que toda a análise de segurança pública, a gente analisa o momento e analisa as possibilidades de migração, tá, para a contenção. Normalmente o que a gente faz? A gente contém uma situação ou medir uma situação que é óbvia. Aqueles que querem estar alheios à ordem, eles migram para outra situação. Por isso a necessidade dessa comissão de acompanhamento. Nós estamos fazendo a regulamentação do Estatuto do Torcedor. Dentro da regulamentação, nós já teremos algumas iniciativas e, entre elas, o próprio plano de ação, essa nossa vinda aqui, a minha e do secretário, exatamente para aprofundar a experiência aqui realizada e talvez trazer mais próximo o Poder Judiciário e o próprio Ministério Público. A polícia, ela relata uma situação, faz a investigação e nós temos que ter a sequência deste procedimento para que não tenhamos a impunidade. Então, é isso que nós estamos buscando. Um procedimento operacional padrão para que nós tenhamos um resultado eficaz. Essa medida, ela tem que ser muito bem pensada, porque nós estamos falando de um espetáculo de futebol ao qual o povo brasileiro não vive sem. E precisamos dar segurança para esse espetáculo. Nós estamos falando de um espetáculo privado, porém com interesse do poder público por conta da segurança. Só complementando a informação, a uniformização dos procedimentos operacionais de transação permite também o monitoramento dos dados, permite um observatório que facilite o controle do poder público em relação aos atos possíveis de violência nos respectivos estados. Vocês chegaram a falar de um plano em conjunto, porque o que a gente observa também, não só em relação à torcida, mas a gente tem um contexto geral. Então você tem a guarda municipal, você tem o policiamento, só que você tem flanelinha, ambulante, cambista e briga de torcida. Só que quando o torcedor chega próximo a um desses policiais ou a algum membro da guarda para relatar um fator que não interfere diretamente, ele diz que ele não pode fazer nada. Então, se você chega numa guarda municipal e avisa que a rua está cheia de flanelinha, ele diz, eu não posso fazer nada porque eu não cuido dessa parte. Na hora que se discutir, não se pode, no caso de um evento como o futebol que envolve toda essa área aqui, porque é uma área de muita moradia, né? Que se haja em conjunto. Quer dizer, você vê ali na esquina da Visconde Itamaraty, por exemplo, tem um estacionamento que não é estacionamento, é um terreno abandonado. E eu já fui relatar para a Guarda Municipal avisando, olha, ali não pode estacionar. Ele falou assim, eu não posso fazer nada porque ali não é minha área. Só que nessa conversa pode haver, assim, pelo menos ele possa dizer, olha, não é minha área, mas eu vou tomar alguma providência, eu vou falar com alguém. Não que a gente tenha, quer dizer, o torcedor ou a imprensa tenha que ir atrás para dizer assim, olha, não dá para fazer alguma coisa? É essa a intenção do plano de ação. Colocar cada competência, uma atribuição a cada autoridade. Isso é o plano de ação. Mas ele não está regulamentado porque nós ainda não regulamentamos o Estatuto do Torcedor. E a proposta será apresentada a essa comissão, a proposta de regulamentação apresentada a esta comissão, experiências como a do Rio de Janeiro, que sem dúvida nenhuma nós atribuímos como uma experiência exitosa, será levada em conta, e além do que, esse país mostrou que era capaz, dentro da Copa do Mundo, de integrar diversos atores, além da segurança pública, para
que nós pudéssemos ter um espetáculo como foi na área da segurança. Então, a expertise da Copa, nosso aprofundamento, a junção de vários atores com várias competências é que nos levam a concluir que o plano de ação com procedimentos operacionais padrão trará bom resultado.